Bom dia, meu nome é Maria Luísa, sou no 7º ano do Colégio de Ormalha. Hoje eu vim apresentar o trabalho de ciências da primeira unidade com orientação do professor Edirlan sobre a poluição do ar e as suas medidas internacionais para combater. E eu vou falar do Rio+20. O que é o Rio+20? A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. A marca dos 20 da realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento Rio-92 deve contribuir para definir a agenda de desenvolvimento sustentável para as próximas décadas. Os objetivos da conferência: renovação do compromisso político com o desenvolvimento sustentável por meio de avaliação e progresso das colunas de implementação e decisões adotadas pelas principais cábulas sobre o assunto de tratamento de temas de nossas emergências. A conferência terá dois temas principais: a economia verde com o contexto de desenvolvimento sustentável. A economia verde com o contexto de desenvolvimento sustentável e da radiação da pobreza, a escultura institucional para o desenvolvimento sustentável. Economia verde. O crescimento de renda e de emprego deve ser pressionado de investimento político e privado que reduzem emissões de carbono e poluição, aumente eficiências energéticas e o uso de recursos, prevendo perda de biodiversidade e serviços ecossistêmicos, crescer sem acabar com os recursos naturais. Efeito estufa de aquecimento global. O efeito estufa é a forma que a Terra tem para manter a temperatura constante. A atmosfera automaticamente é transparente à luz solar, porém, cerca de 35% da radiação que recebemos vai ser refletida de novo para o espaço, ficando os outros 75% medido à Terra. Isso deve-se principalmente ao efeito sobre os raios infravermelhos de gases como dióxido de carbono e metano. A vida da Terra não poderia existir sem os gases de efeito estufa. Eu espero que vocês tenham entendido aí, né? Desculpa. Tava nervosa, que eu não tô nervosa. Então, eu só achei duas imagens, não consegui achar porque até achei que estava errado, né? E eu não consegui achar só essas duas imagens. Foi essa aqui, ó. E essa. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Bom dia para todos. E espero que eu consiga morder as pontas. E é isso. Bom dia, meu nome é Luiz Gustavo, sou do 7º ano do Colégio de Ormalha e vou apresentar o trabalho de ciências da primeira unidade com a orientação do professor Edirlan sobre a poluição do ar e suas medidas internacionais para combater. E vou falar da Convenção de Estocolmo e seus aspectos importantes. A Convenção tem por objetivo banir e restringir o uso de substâncias químicas classificadas como poluentes orgânicos persistentes, e é uma das mais inovadoras convenções por destacar a inserção do princípio da precaução, o fortalecimento das capacidades nacionais, além de determinar a responsabilidade compartilhada dos setores produtivos. A Convenção de Estocolmo foi assinada por 152 países e, na atualidade, 34 não ratificaram. É necessário a ratificação de 50 países para que a Convenção entre em vigor 90 dias depois e se comecem a aplicar políticas de eliminação desses compostos. Teve o objetivo expresso de se constituir como fundamento internacional para a proteção da saúde humana, e esta convenção foi o resultado de longos anos de negociação para obter dos vários países compromissos com força de lei que obrigassem a eliminação imediata de todos os compostos orgânicos persistentes. A Convenção de Estocolmo entrou em vigor em 2004, define como poluentes orgânicos persistentes as substâncias classificadas conforme critérios específicos constantes do anexo D. Esses critérios abrangem certos aspectos quanto persistência, bioacumulação,
potencial para transporte ambiental de longo alcance, efeitos adversos. A Convenção de Estocolmo, no seu anexo A, traz uma lista de substâncias cuja produção e uso os países que aderirem à Convenção assumem o compromisso de proibir. Entre essas substâncias POPs estão incluídas as seguintes: aldrina, dieldrina, endrina, hexaclorobenzeno, heptacloro, clordano, mirex, toxafeno, bifenilas policloradas. Outras substâncias devem ter sua produção e comercialização proibidas. A lista dessas substâncias consta no anexo B da Convenção. Uma delas é o DDT. As substâncias nocivas obtidas de maneira não internacional são listadas no anexo C da Convenção e as partes, os países que adquirem a Convenção, devem reduzir ou eliminar sua emissão. Meu nome é Maria Eduarda, sou do 7º ano do Colégio de Almaira e vou apresentar o trabalho de ciências da primeira unidade com orientação do professor Edilon sobre a poluição do ar e suas medidas internacionais para combater. Eu vou falar da COP16 no México e os aspectos mais importantes. COP16. A Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2010, o Cimeira de Cancún, organizadas pelas Nações Unidas, realizou-se entre 29 de novembro e 10 de dezembro de 2010, em Cancún, no México. Oficialmente é chamada de 16, Sessão de Conferência das Partes, COP16, para a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, UNFCCC, e 6, Sessão das Conferências das Partes, servindo como a reunião das partes, CMP6, do Protocolo de Kyoto, 1997. Objetivo da COP16. A 16, Conferência da ONU sobre as Mudanças Climáticas, procurar reunir representações dos principais países do mundo, visando de forma geral que todos se comprometam com a diminuição de emissão de gases poluentes. Contudo, essa tem sido uma tarefa muito difícil. Um dos grandes desafios da ONU neste século, os objetivos específicos da COP16 é avançar as negociações mundiais que tratam da redução da emissão de gases que contribuem para o aumento do efeito estufa e também de encontrar novas formas para enfrentar ou reduzir os efeitos que as mudanças climáticas vêm causando e que devem causar no mundo inteiro. Resultados obtidos. Os 194 países que participam da COP16 fecharam um acordo modesto que, entre duas medidas, prevê a criação de um fundo verde a partir de 2020 para ajudar os países emergentes e procurarem medidas de combater as mudanças climáticas, um mecanismo de proteção das florestas tropicais, reduções das emissões de CO2, garantias que não haverá um espaço entre o primeiro e o segundo período de protocolo de Kyoto. Entretanto, fica agitada por mais um ano de criação de um mecanismo legal para forçar países como Estados Unidos e China reduzem suas emissões de gases causadores do efeito estufa. Fontes de pesquisa, Wikipédia e Meio Ambiente. Rio+20. Bom dia, meu nome é Jeremias Santos de Lima, sou 7º ano do Colégio de Almaira e vou apresentar o trabalho de ciências da primeira unidade com orientação do professor Edislan sobre a poluição do ar e as suas medidas internacionais para combater. Eu vou falar sobre a Rio+20. Os aspectos mais importantes são: o que foi a Rio+20, os países que participaram da conferência, quais os objetivos da Rio+20, as propostas discutidas na conferência, os principais temas debatidos, os avanços obtidos na Rio+20. O que foi a Rio+20? Considerado um dos maiores eventos organizados pela ONU. O Rio+20 aconteceu no ano de 2012, entre os dias 13 e 22 de junho, em diversas partes do Rio de Janeiro. Os principais temas abordados foram desenvolvimento sustentável, economia verde, inclusão social e pobreza. Os países participantes do Rio+20. O Rio+20 contou com a participação de chefes de Estado e governo de 188 nações.
nas quais 185 dentre 193 membros da ONU, além de representantes do Vaticano, da Palestina e da Comunidade Europeia. Os objetivos da Rio+20. Além de discutir temas em torno das questões ambientais, o evento teve o objetivo de fortalecer e assegurar desenvolvimento sustentável entre os países envolvidos. Ademais, o tema Economia Verde foi um dos principais objetivos da conferência. As principais propostas do documento, o futuro que queremos, foram erradicar a pobreza, integrar aspectos econômicos, sociais e ambientais ao desenvolvimento sustentável, proteger os recursos naturais. A Convenção de Estocolmo. A Convenção de Estocolmo foi uma convenção assinada em 17 de maio de 2001. Foi elaborada para eliminar substâncias tóxicas produzidas pelo homem. A Convenção de Estocolmo foi assinada por 154 países e, na atualidade, 34 países não o ratificaram. Esta convenção foi o resultado de vários anos de negociação entre vários países para a eliminação imediata de compostos orgânicos persistentes. Muitos desses produtos foram produzidos para acabar com a praga nas plantações. Muitos desses produtos podem causar a câncer de mama e a perda de coordenação motora. Um dos produtos proibidos pela Convenção de Estocolmo foi endrina, dieldrina, aldrina e hexaclorobenzeno. A Convenção de Estocolmo proíbe a existência de novos produtos poluentes orgânicos persistentes.